Olá! Juntos aqui, né? Amém! Então, vamos para a nossa disciplina de português, tá? Vocês vão iniciar lendo o livrinho do texto, o texto de vocês, né? Texto 1, para o quarto trimestre, tá? Aí vocês vão ler o texto e responder algumas questões do texto, tá? E vamos seguir agora com a nossa explicação de sujeito e predicado. Vamos lá? Sujeito e predicado. Sujeito e predicado, né? Oração e período. Vamos lá. Sorvete. Vamos ver como é que deu a origem do nosso sorvete, né? De onde veio? Vamos lá. Sorvete tão gostoso agora nesse calor, né? Então vamos. Sorvete, uma delícia gelada. Há 4.000 anos, na China, tudo acontece na China, o leite era uma mercadoria rara. O leite era uma mercadoria rara. Por isso, a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta. Por isso, a sobremesa predileta, né, da nobreza era uma pasta feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar neve para o verão em rudimentares câmaras frigoríficas subterrâneas, gente, subterrânea, com grossas paredes de pedras, né? No século XVI. Isso no século XVI, né? Quando os chineses já faziam sorvete de vários sabores, adicionando a neve ao leite, né? Marco Polo no início, 1254 a 1324, explorador veneziano levou o sorvete para a Itália. Dali, os franceses, né? Dali, os famosos sucos de frutas congelados alcançaram a França. E logo depois o resto do mundo, né? Então, quando a gente tá com calorzinho, é bom tomar um sorvetezinho, né? Com aquelas guloseimas. É pena que faz mal, né? A saúde, não é pra comer demais, não, é pra comer pouco. Super interessante, né? Essa história, né? De quando apareceu a delícia gelada, né? O sorvete, é uma delícia mesmo, né? Mas não pode comer todo dia. Então aqui, gente, ó, o leite, né, nessa frase aqui, ó, o leite era uma mercadoria rara. O leite era uma mercadoria rara. Então, a frase destaque acima apresenta basicamente sujeito e predicado. Esses termos são essenciais para a formação de frases. Lembrando que frase é um conjunto de palavras que tem o sentido. Tem criancinhas que a tia pede frases, aí coloca uma porção de palavras que a tia não entende. Então, frase é o conjunto de palavras que tem um sentido. Então, a frase destaque acima, o leite era uma mercadoria rara, basicamente com sujeito e predicado. Esses termos são essenciais para a formação de frases. Ó, vamos lá. O sujeito, o que é sujeito? Termo do qual se declara algo. Sujeito, termo do qual se declara algo. O predicado, tudo que se declara do sujeito. Vamos aqui o exemplo da frase. O leite era uma mercadoria rara. O sujeito é o leite. Lembrando, gente, olha, lembrando que o artigo acompanha o sujeito, tá certo? Tem alunos, né, ano passado, que quando a gente estudou sujeito e predicado, aí tem o menino, a criança, não colocava, só colocava sujeito. Menino, criança, Carlos, não colocava o artigo, tá? Então, né, essa lembrança aí, o lembrete, que sujeito é o leite, o artigo acompanha o sujeito e o predicado é tudo que sobra no sujeito. Era uma mercadoria rara, né? Está aqui a frase, vamos novamente para saber aí a divisão do sujeito e predicado. O leite era uma mercadoria rara. O sujeito, o leite. Ó, o artigo, o leite. E o predicado, tudo que resta da frase. Era uma mercadoria rara. Tá aqui, ó, o predicado era uma mercadoria rara, tá? Então, classificação do sujeito. O sujeito pode ser simples ou composto.
O simples é quando ele apresenta um núcleo. Por exemplo, o menino ficou feliz. Menino é o núcleo, só tem um núcleo nesta frase. Então, é o sujeito simples. O menino ficou feliz, o núcleo do sujeito é menino, tá? Então, menino é um núcleo, só um núcleo essa frase tem. Quando o sujeito é composto, dois ou mais núcleos, por exemplo, Lelê e o tio se divertiram a valer. Então, tem o núcleo, dois núcleos, Lelê e o tio, tá aqui, ó, Lelê e o tio, dois núcleos. Então, esse sujeito aí, ele é composto, né? Já estudamos sobre simples e composto, né? Na oração, a oração é frase, tá? A gente pode dizer, cria uma frase, cria uma oração, tá? Uma vez você fala, gente, vamos fazer a oração. Aí acharam que era a oração de rezar, mas é não. Faz parte da língua, da gramática, né? Da língua portuguesa. Então, oração. Oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito ou só um predicado. Vamos aqui ao exemplo. Ó. Paulo adora livros de aventura. Paulo é o sujeito. Adora livros de aventuras é o predicado, tá bom? E o período? Período é a frase constituída por mais ou uma oração. Ó, o período é a frase constituída por uma ou mais orações, né? Então, vamos aqui, olha, preste atenção que nessa frase tem uma oração, duas orações e três orações. Uma frase só, tá bom? Vocês vão praticar agora, né, o início, mas vão praticar bastante no sexto ano, tá? Vocês vão trabalhar. Por enquanto, nós estamos trabalhando aqui, ó. Não tem sentido, ó. O motorista correu na via expressa. Tem um sentido, né? Então, né? Frase não é, o conjunto de palavras que tem sentido. Então, nessa frase aqui tem três orações. Vamos ler, ó. O motorista correu na via expressa. Aí tem que colocar vírgula, tá, gente? Senão a gente emenda tudo, aí fica sem sentido. Chegou. Cadê? Tá aqui. Chegou ao aeroporto em cima da hora. Olha a vírgula para dar entendimento à frase. Mas conseguiu pegar o passageiro. Então, vamos à frase sem a gente interromper nas vírgulas. Mas lembrando que nós usamos a vírgula para isso, né? Para a gente pausar um pouco e que aquela frase, aquele parágrafo tenha sentido. Então, se vamos aqui, ó. O motorista, cadê? Tá aqui a setinha. O motorista correu na via expressa. Chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro, não é? Ela é bem comprida, não adianta você fazer uma frase pequena sem sentido. Ela tem três orações nessa frase, então aí é o período. O período é a frase constituída por uma ou mais orações. Então tá aqui o exemplo, tá bom? Então, o motorista correu na via expressa, chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Tá bom, né? Nós agora estudamos aquelas frases simples, né? E aí nós vamos estudar aí o período, né? E no sexto ano vocês vão se aprofundar mais. Com certeza. Todos para o sexto ano, né? São todos inteligentes. Vamos seguir? Cadê a tia? Isso, pensei que a tia tinha passado aqui, tá? Mas tá ok. Olha, não é mesmo? Estudamos sujeito predicado, né? Então, o gato bebe o leite. Sujeito, o gato. Predicado, bebe leite, tá bom? Então, nós vamos praticar bem na sala, tá certo? Vamos lá. Agora, vamos para, né, palavras que tem SS, S inicial e S no final. Depois de consoantes, S com o som de Z e Z no final das palavras. Olha aí o enrolado, gente. Palavras com SS, né? Nós sabemos pássaro, pêssego, sossego, palavras com SS. E S no início e no final, né? Tem palavras que sapato, sabão, no início. No final, S no final, óculos, mês, adeus, né? E depois de consoante, tem palavras que nós escrevemos com S, mas que tem um som de Z. Por exemplo, casa, né? Casa é escrito com S, mas tem um som de Z, tá certo? Vamos estudar isso e mais. Vamos lá. Então, muitas vezes, a tia vai repetir aqui o início. S, S, S. Inicial e final.
S depois de consoantes. S com som de Z e Z no final das palavras, né? Conduz, feliz, luz e assim vai. Que é com Z, mas que tem o som de S, tá bom? Vamos lá, ó. Muitas vezes, ao escrevermos, né, algumas palavras com S, trocamos pela letra Z, não é mesmo? Às vezes a gente tá assim, aí casa, Z, aí escreve sem querer, né? A gente troca, né? Nós somos humanos, né? Nós trocamos as coisas de vez em quando. Então, muitas vezes, ao escrevermos algumas palavras com S, trocamos pela letra Z. Para evitar erros, observe algumas regras. Use o S quando, olha aqui, S com som de Z entre vogais. É escrita com S, mas o som é de Z. Mas olha, que a tia falou, casa, tese, preciso, tosar. São escritas com S, mas tem um som de Z. Então, para você saber, é só observar que é entre vogais, olha. Casa, a, tese, preciso, o I, o O, tosar, O e A. Se é entre vogais, né, ela não vai ser escrita com Z, ela vai ser escrita com S. É só observar aí, tá certo? Então, palavras terminadas em isa, oso, osa, ase, ese, ise, ose. Horrorosa. Agora vamos às palavras. Horrorosa, gostoso, poetiza, crise, frase, osmose. Então, essas palavras são escritas com S, né? Tem o som de Z, mas estão entre vogais, então vamos escrever com S, que é o certo, tá certo? Então, podemos iniciar palavras com S. Agora vamos para o início das palavras com a letra S. Podemos iniciar palavras com S, mas não podemos iniciar palavras com SS. Não podemos iniciar palavras com SS. Sapato, sabão. Se eu for escrever com SR no início, qualquer palavra não é usada. Palavras com SS e nem RR no inicial. Não existe palavra inicial com SS. É um S só, tá bom? Vamos ao exemplo, a gente vai repetir para vocês não esquecerem, ó. Podemos iniciar palavras com S, mas não podemos iniciar com palavras com SS, entenderam? Não existe. Vamos aqui, os exemplos. Sabão, seleção, sapataria, segurança, sabido, né? Silêncio, sábio e semana. Todas essas palavras aí são escritas com S. Agora vamos para SS. Fica no meio das palavras. Se escrevemos o S no meio das palavras aqui. E lembrando, na separação silábica, um S fica numa sílaba e o outro S na outra sílaba. Não esqueça também disso aí. É importante. Bússola, pêssego, passear, sossego, missa, confissão, pássaro e acento, tá? São palavras escritas com SS no meio de palavras. Lembrando novamente que na separação silábica, um S fica numa sílaba e o outro S na outra sílaba, tá bom? Então, aqui vamos agora para a letra Z, ó. A letra Z, no final das palavras, tem um som de S, né, ó? O S e o Z. No fim das palavras tem, vamos lá, o mesmo som. Letra Z, no final das palavras, tem um som de S. O S e o Z, no final das palavras, tem o mesmo som. Vamos aqui, ó. Nós, aliás, ônibus, adeus, mês, lápis, simples, país, gás, óculos. Não é? Aí vamos aqui, são S, né? Normal, que nós estamos dando com S. Mas aqui são as palavras com final Z, que tem o som de S, ó. Faz, cadê a setinha? Faz, rapaz, feliz, feroz, luz, arroz, nariz, produz, xadrez, conduz. São escritas com Z, mas que tem o som de S, não é mesmo? Vamos aqui para outro, ó.
Além de todos os usos da letra S, também podemos encontrar palavras com S depois de consoantes. Quais são as letras consoantes? B, C, D, F, G e assim por diante, né? Então, além de todos os usos da letra S, também podemos encontrar palavras com S depois de consoantes, tá bom? Vamos lá, ó. Bolsa. Ó, bolsa, tá aqui depois da consoante L. Conselho, depois da consoante N, né? Então, vamos às palavras. Bolsa, conselho, ensinamento, salsa, conversa, personagem, inseto, falso, pensamento, penso, manso e cansaço. Entenderam aí, gente? A nossa língua portuguesa, como ela é? Temos que prestar atenção, né? Para não escrevermos errado e nem falar errado. É por isso que a tia sempre diz assim, vamos ler. Porque na leitura nós encontramos palavras que não conhecemos. Aí vamos procurar no dicionário para ver o que significa. Aí quando a gente for conversar, nós vamos falar aquelas palavras bonitas, né? E saber também escrever. Porque quando a gente lê, nós aprendemos a falar e aprendemos a escrever. Tá certo? Coisa fofa da tia. Agora nós vamos para o advérbio, tá? Advérbio. Vamos ler aqui para a gente saber. Leia o trecho de um poema de Luís de Camões. Vamos lá? Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Vamos lá novamente? Luís de Camões, é ótimo, viu? Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Luís de Camões. As palavras em destaque, tão cedo, lá e cá, né? As palavras em destaque no poema indicam circunstância de tempo, lugar e intensidade. Estas palavras, damos o nome de advérbio, tá? E tia, o que é advérbio? Advérbio, vamos lá ler com a tia, é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira, acrescentando uma circunstância de modo, tempo, lugar e etc. Vamos novamente, o que é advérbio? Temos que saber o que é para poder trabalhar, não é mesmo? Então, cadê a setinha? Ela tem mania de fugir. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira, acrescentando uma circunstância de modo, tempo, lugar e etc, tá? Vamos observar aqui as frases abaixo. Ó, Jonas saiu à tarde. Ana Maria voltará em breve. Então, duas ou mais palavras que funcionem como advérbio formam a locução adverbial. As palavras destacadas formam a locução adverbial. À tarde e em breve, tá bom? Vamos aqui os principais tipos de advérbio para vocês entenderem melhor na frase, tá? Destacar na frase o tipo de advérbio que é. Então, principais tipos de advérbio de locuções adverbiais. Principais tipos de advérbios e locuções adverbiais, né? Que está no plural, que é mais de um. Principais tipos de advérbios e locuções adverbiais. Vamos lá. Tem advérbios, ó. Tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de intensidade e de negação. Vamos lá. Olha, advérbio de tempo, hoje, ontem, amanhã, à tarde, à noite, já, no dia seguinte, jamais, nunca, sempre, antes, em breve, de vez em quando, de tempo em tempo, às vezes, imediatamente e etc.
De lugar, aqui, ali, perto, longe, adiante, distante, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, né? Cadê a tia aqui? Em cima, embaixo também, tá? Algum lugar e etc. Tá bom? De modo, gente, vamos lá o de modo. Bem, mal, assim, melhor, à toa, às pressas, a pé, devagar, calmamente, felizmente e etc. Tem mais, tá? De dúvida, talvez, acaso, desce, diz assim, né? Se der certo, né? Porventura, provavelmente e etc. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto e etc. Não é mesmo? De afirmação, sim, deveras, certamente, realmente, sem dúvida e etc. E de negação, não, tampouco, absolutamente e etc. Esses daí são alguns, né, que nem diz aí, são os principais tipos de advérbios, né? Principais tipos de advérbios e locuções adverbiais, tá? Vamos seguir agora com a atividade de casa que vocês vão fazer do livro, tá? Que nem a tia disse, ler o texto, né? Para vocês responderem algumas questões do livro. E depois o que nós acabamos de estudar. Ó. Página 259, questão 3. Página 260, página 265 e página 267, questão 2. Página 268, página 269, questão 6. Página 279, página 280, questão 2. E página 281, questão 5, tá bom? Então, vamos fazer aí direitinho, depois nós vamos fazer a correção. Bem direitinho, tá? Tchau, bons estudos. Beijos. Tchau.